O título da mensagem é Domingo, um dia de lazer para você? O jornal A Tribuna, de 26 de outubro de 2010, traz um artigo sobre o modo como as pessoas passam o domingo. Diz a notícia: tem algum restaurante aberto por aqui? Depois de perguntas sobre antigos prédios e personagens, este é o questionamento que mais os monitores e motorneiros do bonde turístico ouvem aos domingos, antes ou depois do embarque, de famílias que visitam aos domingos o centro histórico de Santos e procuram um lugar para almoçar. A indagação deve aumentar a partir de feriados, fim de ano, como nós já passamos agora ultimamente, e, afinal, não é todo mundo que quer curtir apenas a praia. Entendemos que há duas maneiras de se passar o domingo: devocionalmente ou secularmente. E eu perguntaria a você, meu prezado ouvinte, que tipo ou a forma como você passa o domingo? Nesse dia, domingo, que vem do latim Dominus Dies, significa do grego kuriakemera, dia do Senhor. Então é o primeiro dia da semana, quando Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Nesse primeiro dia da semana, domingo, se deu a ressurreição de Jesus, e é acontecimento tão fundamental para o cristianismo, a ponto de o apóstolo Paulo afirmar que se uma pessoa diz ser cristã e não crê na ressurreição corporal de Jesus, ela está crendo falsamente no Evangelho. Está em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 14 em diante. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, nos textos lidos, nós verificamos por 2 vezes, Paulo declara que é uma fé, mesmo que se diga cristã, mas que negue a ressurreição corporal de Jesus, seja tida como uma fé vaga, inútil, sem valor nenhum. Pior, diz mais o apóstolo Paulo sobre pessoas que pregam o Evangelho negando a ressurreição corporal de Jesus, que tais pessoas devem ser tidas como falsas testemunhas de Deus, mesmo que tenham esse título para identificá-las. E Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 10, enquanto na tradução corrigida João Ferreira de Almeida apresenta a expressão dia do Senhor, registrando: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Outras traduções da Bíblia apresentam o mesmo tempo, dizendo: eu fui arrebatado em espírito num dia de domingo. Tradução de Antônio Pereira de Figueiredo. Outra tradução: num domingo caindo em êxtase, ouvi atrás de mim uma voz. Edições Paulinas. Um dia de domingo fui arrebatado em espírito. Tradução de Matos Soares. No dia do Senhor, no domingo, anotação no rodapé da Bíblia, tradução na linguagem de hoje. Então devemos lembrar que Deus deve ser cultuado por toda a família e colocar Deus em primeiro lugar, como mesmo Jesus ensinou no Sermão do Monte. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma,
de todo o teu pensamento, repetindo Mateus 22, 37 e Mateus 6, 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nos domingos, nós devemos estar cultuando a Deus em espírito e em verdade, ainda como ensinou Jesus em João 4:24. Deus é espírito, importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Para isso devemos estar na casa de Deus pelas manhãs de domingo, com toda a família, esposa e filhos, adorando a Deus. Nesse dia toda a família se dirige para a casa de Deus para cultuá-lo e procura conhecer mais a sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Quando isso acontece, se dá o mesmo que Paulo fala a respeito de Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, ele diz, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, eu estou certo de que também habita em ti. Aconselhou mais Paulo em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E à noite ainda do domingo, voltamos à casa de Deus para o nosso culto final do dia, quando mais uma vez agradecemos a Deus pelas suas bênçãos em nossas vidas, e assim começamos de novo a semana no dia seguinte, como é nosso costume. Então, passar o domingo secularmente é gastar o domingo em passeios, em praias, como turismo, e deixar as nossas obrigações para com Deus em segundo plano. Enquanto pessoas que gostam do interior passam o domingo em casas de campo e não têm qualquer compromisso com a vida religiosa. E o sábado era um preceito cerimonial que findou na cruz, como escreveu o apóstolo Paulo em Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, que eram as festividades anuais, luas novas mensais e dos sábados semanais. Dizem no versículo 17 em seguida, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, Paulo está indicando uma relação de dias sagrados para o judaísmo que não obrigam mais os cristãos. Começam esses dias sagrados pelos chamados dias de festas, expressão que se aplicava aos dias de festas anuais, tais como festa dos Asmos, festa da Páscoa, festa das primícias, também chamada festa de Pentecostes, festa das trombetas, festa da expiação e, finalmente, festa dos tabernáculos, celebrada em duas ocasiões, no primeiro dia da semana e no último dia. Vinham ainda os dias sagrados mensais, conhecidos como luas novas, e por fim, diz então o versículo 17, que eram sombras dos acontecimentos históricos de Israel e que não implicam na guarda pelos cristãos. No domingo foi profetizado no Salmo 118, versículo 24, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então a palavra domingo é a palavra de origem latina, Dominus Dies, que passou para português com o sentido dia do Senhor. No grego, a língua do Novo Testamento é, como dissemos, Kyriake Emera. E aí nós temos então essa colocação. Os que guardam o sábado, que dizem que a instituição do primeiro dia da semana, domingo, como o dia do Senhor, é espúria. Algumas vezes atribuem ao imperador Constantino a autoria para guardá-lo e outras vezes atribuem ao Papa a sua
instituição. Nem ao imperador Constantino e nem ao Papa pode ser atribuída a instituição do domingo como dia do Senhor, porque está na Bíblia Sagrada, neste Salmo 118, mostra muito claro: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Então essa passagem foi usada pelo próprio Jesus falando de si mesmo. Imagine só, Jesus interpretou o Salmo 118, versículos 22 a 24, aplicando a si como a pedra rejeitada. Está em Mateus 21, 42. Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Esta foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Não é algo difícil darmos a interpretação correta dessa referência bíblica. Pedra rejeitada é Jesus Cristo. Atos 4, versículo 11 a 12. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Pedro, que declarou, fez um discurso depois da cura do enfermo, que estava sem poder andar desde o nascimento, paralítico. Iniciou seu ministério reivindicando ser filho de Deus, igual a Deus, como lemos em João capítulo 10, versículo 30 a 33, quando ele disse, sendo acusado de quebrar o sábado, em João 5, 16, 18, por esta causa os judeus perseguiram a Jesus, procuravam matá-lo porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então aí nós temos a colocação. Isto se deu numa sexta-feira, a rejeição de Cristo, e no sábado se deu a morte de Jesus. Diz o texto que ele ficou até domingo pela manhã, na sepultura de José de Arimateia, e depois então ressuscitou. E diz o texto: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Marcos 16, 9. Em João 20, versículo 1, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. João 20, 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, Jesus chegou-se, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Então está aqui, meu prezado ouvinte, um convite para você amanhã estar presente conosco na Escola Bíblica Dominical. Começa às 10 horas da manhã até às 11 horas e você passa um domingo feliz. Se quiser chegar às 9 horas, nós temos uma palestra do pastor Natanael Natanael Filho, baseada no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças e a sequência delas.